Voltamos com o programa Retratos e hoje conversando com o oncologista, o doutor André Murat. Doutor Murat, a gente falava no bloco anterior sobre a importância da prevenção e a gente está num momento muito oportuno da gente falar e levar essa mensagem de prevenção do câncer, No outubro, dedicado, o Outubro Rosa, dedicado ao câncer de mama, não é isso? Isso. E em novembro também, o Novembro Azul, dedicado a essa questão da prevenção do câncer de próstata dos homens. Hoje, qual é a maior incidência de câncer? É câncer de mama? É câncer de pele? Nas mulheres, câncer de pele a gente não considera, porque normalmente as pessoas não morrem de câncer de pele. Sim. Então a gente não coloca no cômputo, no cálculo. Basicamente, os homens, os cânceres mais comuns são próstata, pulmão, intestino e estômago. As mulheres brasileiras, mama, colo de útero, intestino, pulmão e estômago. Câncer de mama é um desafio tanto também aí para a oncologia, É um desafio tanto. E as pessoas acham, Adriana, que prevenir esses cânceres é complicado, depende de alta tecnologia. Não é verdade. A prevenção, o que é a prevenção? É você evitar que o câncer apareça. Hoje nós sabemos que praticamente 75%, 70% dos cânceres, eles são adquiridos com os maus hábitos de vida. Só 15% dos cânceres são geneticamente herdados. Isso já é comprovado? Já é comprovado. Inclusive, hoje nós conhecemos vários genes que causam alguns tipos de câncer. Mas isso não é o grosso. O grosso são maus hábitos de vida. Então, a vida moderna, ela melhorou muitas coisas, ela deu muito conforto para a gente, ela deu agilidade, mas ela provocou alguns problemas também. Por exemplo, a obesidade. As pessoas são cada vez mais obesas. A obesidade é diretamente relacionada a vários tipos de câncer, inclusive mama e próstata. A má alimentação, uma alimentação rica em gordura animal, proteína animal, excesso de caloria, alimentos industrializados, alimentos artificialmente conservados, alimentos salgados, defumados, embutidos, enlatados. E, por outro lado, uma alimentação pobre em fatores protetores, frutas, legumes, grãos, verduras, Então, essa má alimentação... O sedentarismo. E mais o sedentarismo, e mais o tabagismo, e mais o etilismo. Então, se nós pegarmos má alimentação, obesidade, tabagismo, etilismo, sedentarismo, nós temos aí praticamente 65% a 70% dos casos de câncer na atualidade. E essa má alimentação, essas questões todas, elas já começam a influenciar negativamente desde a infância. Então, nós sabemos hoje que a criança que tem sobrepeso, quando ela se torna adulta, ela já tem um risco maior para alguns tipos de câncer. Então, as pessoas tendo uma boa alimentação, fazendo exercício físico regular, não fumando, não bebendo, ou bebendo com extrema moderação e parcimônia, ela vai reduzir vários tipos, a possibilidade de ter vários tipos de câncer, incluindo esses principais, que você citou, mama, próstata, intestino, estômago. O estresse também é um fator de risco? Nós não sabemos, é possível, mas a ciência ainda não conseguiu comprovar cabalmente. Agora, o diagnóstico precoce já é uma situação que você detecta precocemente para que a pessoa não morra daquele câncer, para que ela possa ser curada. Aí já entra a questão dos autoexames, A pessoa, quando fala em autoexame, acha que é só mama. Não. As pessoas têm que examinar os seus testículos, os homens, no caso, a sua pele, a sua garganta, principalmente fumantes, o seu pescoço, achar nódulo, por exemplo, na tireoide. Então, essa vigilância que nós temos que ter com nós mesmos, ela ajuda muito o médico. Muitas vezes, é o próprio doente que detecta algum nódulo. A gente se conhecer é importante, doutor Murat? Exatamente. E os exames de rastreamento. Então, você citou o câncer de mama. A mamografia é extremamente importante. Então, a mulher que faz a mamografia periodicamente, ela tem muito mais chance de detectar uma lesão muito pequena e ser totalmente curada dessa lesão. Mesma coisa, o câncer de próstata. Aquele exame que é chatinho, que os homens normalmente não gostam, até por conta de um falso machismo, o toque retal. É importantíssimo, não só para o câncer de próstata, mas para o câncer de borda anal, câncer de reto. 15% dos cânceres de intestino podem ser alcançados com o dedo do médico. Então, aquele exame é importantíssimo. A pesquisa de sangue oculto nas fezes, as pessoas esquecem, muitas vezes os médicos esquecem de pedir, que é um exame simples. A pessoa, como se fosse fazer um exame de fezes, ela colhe um pouquinho de fezes e o laboratório vai detectar se ela tem sangramento pequeno, que a pessoa não enxerga. Muitas vezes esse sangramento ainda não é nem um câncer, é um pólipo, por exemplo, que pode ser detectado e removido. Então, você previne o câncer através desse exame. Exames mais sofisticados. Por exemplo, colonoscopia, endoscopia, ultrassonografia, tomografia, mas isso é o médico que vai dizer. Para cada pessoa individualmente,
se vai rastrear ou não com esses exames. Então, a visita ao médico periódica ela é importantíssima, porque essa questão de rastreamento é muito individual. Então, tem mulher que faz uma mamografia todo ano, mas morre de câncer de intestino, ou morre de câncer de estômago. Então, quem vai determinar que exame tem que ser feito de rastreamento é o médico que acompanha aquela pessoa. E os tratamentos hoje, eles estão muito evoluídos, né, doutor Murat? Eu digo no respeito à qualidade de vida do paciente, porque muita gente pensa que o tratamento do câncer, na verdade, ele tem esse lado também, né? Existe uma fase em que o tratamento, ele realmente, a pessoa precisa se dedicar àquele tratamento, mas hoje as coisas estão mudando, né? As pessoas, elas têm condições de ter a sua qualidade de vida fazendo o tratamento contra o câncer. Exatamente. Quando eu comecei a fazer oncologia, no final dos anos 80, era um dilema, porque os quimioterápicos, a gente já dispunha de quimioterapia, eles eram muito tóxicos e nós não dispunhamos de medicamentos que, por exemplo, evitassem vômito, ou evitassem diarreia, ou evitassem queda dos glóbulos brancos. Então, a morbidade, a toxicidade do tratamento era muito alta e a qualidade de vida era muito ruim. Isso mudou muito. Até porque nós temos hoje drogas de suporte, que a gente fala, né, para evitar náusea, vômito, diarreia, infecção, etc. E o tratamento mudou, houve uma mudança de paradigma. Hoje a gente não tem só quimioterápico. Qual é o problema do quimioterápico? Ele ataca as células tumorais, mas também ataca as células normais. Hoje nós mudamos, nós estamos cada vez mais tendo drogas que nós chamamos de alvo-moleculares ou alvo específicas. As drogas que atuam só na célula cancerosa, ou praticamente só na célula cancerosa. Por quê? Porque ela ataca defeitos genéticos e proteínas produzidas por esses... O câncer é um defeito genético, é uma mutação de genes que são responsáveis pelo controle da multiplicação celular. Então, se você tem mutação nesses genes, você tem produção de proteínas que vão provocar a multiplicação excessiva e o câncer e a disseminação desse câncer. Então, nós aprendemos a atacar esses defeitos. E nós já temos várias drogas. A tendência no futuro é que nós combinemos essas drogas entre si e abandonemos paulatinamente a quimioterapia, que é uma coisa ruim para o paciente. Mas é possível identificar esses defeitos? É possível. E esses defeitos, por exemplo, variam de pessoa para pessoa, de caso para caso? Varia de pessoa para pessoa e de câncer para câncer. Então, existe essa ideia atual que o oncologista vai trabalhar como alfaiate, por exemplo. O alfaiate, o que ele faz? Ele faz a roupa certa para aquela pessoa. Tem gente mais alta, mais baixa, mais gorda, mais magra, com perna mais curta, mais comprida. Então, nós vamos trabalhar o câncer individualmente, é chamado de oncologia personalizada. Esse é o futuro que está chegando. Para você ter uma ideia, o MD Anderson, que é o maior centro de câncer do mundo, ele recebeu uma doação de 100 milhões de dólares e ele construiu um prédio, eu até visitei há pouco tempo atrás, só para oncologia personalizada. Então, a pessoa chega, o tumor dela é retirado. Hoje, nem mais o tumor é retirado, nós tiramos as células que circulam, as células periféricas, a chamada biópsia líquida. E essas células, então, são colocadas numa máquina e são analisadas. E, dependendo do defeito genético, você vai escolher uma droga ou mais drogas para se combinar, como o tratamento da AIDS. O tratamento da AIDS é o quê? Um coquetel de drogas antirretrovirais. Então, o câncer está caminhando para isso. Nós vamos cronificar a doença. A pessoa tem a doença, mas a doença não se manifesta. Ou se manifesta muito pouco, e ela tem uma vida normal, tem uma sobrevida normal, como acontece nos pacientes com AIDS. Fazendo aquele controle. Fazendo aquele controle e tomando aquele coquetel. O senhor é um dos coordenadores dessa pesquisa, né, doutor Murat? De uma delas, Nós estamos, no caso, nós temos várias pesquisas em andamento, Sim. Mas especificamente no câncer de estômago, Adriana, nós descobrimos que o câncer de estômago, 70% dos casos, nesse estudo, por exemplo, nós já temos esse dado, 75% dos pacientes têm uma mutação num gene chamado CMET. E esse gene produz uma proteína, né, que é acoplada através de uma ligação de um receptor, e essa proteína emite uma mensagem para a célula multiplicar e formar o câncer. Então, foi desenvolvida através de um laboratório uma droga que é um anticorpo anti essa proteína. Como é que é? Até que o método de obtenção é fácil. Você pega essa proteína e injeta num rato, no camundongo. E o camundongo faz anticorpo contra essa proteína. E está ali o medicamento. Se você aproxima aquele produto, você enxerta proteínas humanas para não ficar alergênico, né? Não dar reação alérgica, e o medicamento está pronto. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando esse medicamento, juntando com a quimioterapia e aplicando nos pacientes com câncer de estômago avançado e com a perspectiva de que nós vamos conseguir uma regressão tumoral muito mais eficiente. Quais têm sido os resultados? Olha, foi feito um estudo de fase 2, que é um estudo pequeno, né? Nós utilizamos aí menos de 200 pacientes.
Nesse estudo, foi dada a quimioterapia com essa droga, em outro grupo foi sorteado, ninguém sabia o que estava tomando, a quimioterapia com placebo. O grupo que tomou essa droga, que é um grupo pequeno, é um estudo preliminar, houve uma taxa de resposta, ou seja, os tumores regrediram com mais eficiência e os pacientes sobreviveram mais. Então, nós passamos para um estudo de fase 3, que são 700 pacientes, que são sorteados também. Então, o paciente toma a melhor quimioterapia disponível, com a droga ou com o placebo, né? E aí, depois, no final, nós vamos avaliar qual foi as respostas dos pacientes que tomaram a droga e tomaram o placebo, e aí comprovar se há benefício. Nós estamos muito entusiasmados, porque o estudo de fase 2, ele já, apesar de um estudo pequeno, ele mostrou benefício. Então, nós acreditamos que esse estudo também vai reproduzir, embora a gente não possa confirmar. A gente vai falar sobre as outras pesquisas também que estão em andamento. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente está conversando com o doutor André Murat, que é oncologista, é o nosso convidado do Retratos de hoje. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Fique por aí.